Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas o tema de hoje é cor. A gente vai trabalhar as cores numa fotografia. No primeiro momento eu vou apresentar esse vídeo para vocês que já está gravado, onde a gente vai retratar cores quentes e cores frias, e eu vou pedir para vocês a realização de um trabalho ao final desse vídeo. Que vocês tirem uma foto que acentue a cor quente e outra que acentue a cor fria, para a gente demonstrar essa diferença que é tão básica numa foto colorida. Boa sorte e até mais. Hoje nossa aula é sobre cores. E a gente viu que naquela fotografia do vestido, que foi polêmico na internet, o quanto as ondas de cores, como as cores chegam diferentemente para o cérebro, e trazendo algumas compensações que permitem que a gente veja cores diferentes. Às vezes um azul para mim pode ser um verde para você. Isso é sempre importante levar em conta porque as cores têm um significado muito especial. A gente utiliza as cores no nosso vocabulário. A gente fala que amarelou de medo, tá verde de fome, tá vermelho de raiva. E hoje a gente traz um bate-papo desse fotógrafo que se chama Guto e que tem um site chamado Fotossíntese e ele dá dicas a respeito de cromia. E as dicas são bem importantes. Vamos lá, o que é o círculo cromático? Bom, o círculo cromático é uma representação simplificada de toda a escala de cores que o olho humano consegue enxergar. A primeira coisa que ele fala é a respeito das cores quentes e cores frias, que já é uma boa dica para a gente ficar atento na hora de selecionar as cores para as nossas fotos. A primeira coisa que você tem que entender sobre o círculo cromático para melhorar as cores da sua fotografia é que ele se divide em dois tipos de cores basicamente: cores quentes e cores frias. As cores quentes ficam todas do mesmo lado, são aquelas mais amareladas e avermelhadas, cores que até nos lembram do fogo, do calor, e por isso são chamadas de cores quentes. As cores frias estão todas agrupadas para o outro lado, cores azuladas e esverdeadas que lembram o frio, lembram a água e por isso tem esse nome de cores frias. Quando você estuda da formação das cores, a gente descobre que isso já vem lá dos tempos passados, da era paleozoica. Você imagina assim que o que acontecia? Os caras estavam lá no tempo das cavernas, ele saía lá para o sol era muito quente, era tudo muito claro, muito brilhante, mas também era perigoso, então a emoção era muito forte. Podia vir um dinossauro, podia ter alguma tempestade de areia ou qualquer incidente que trouxesse muita emoção, então a cor quente está relacionada a essa emoção forte. Quando ele estava dentro da caverna, obviamente os tons eram mais sombrios, mais escuros, eram azuis, era noite, então era uma coisa assim de relaxamento. A ideia do círculo cromático dividir em cores claras e escuras vem desde esse tempo. O que você tem que saber é que quando você prioriza cores quentes na sua fotografia, a sua fotografia tende a parecer mais alegre, a ter mais vitalidade. Por exemplo, muitos ensaios fotográficos têm tons mais amarelados, propagandas que mostram o verão, que mostram famílias felizes, tem sempre um tom mais amarelado, porque essas cores quentes nos trazem sentimentos mais alegres. Já quando você prioriza as cores frias na sua fotografia, a tua foto tende a ter um tom mais sério, também um tom mais tranquilizante, mais calmo. Geralmente fotos de grandes empresas, fotos institucionais, fotos de hospitais, de saúde, elas tendem a ter um tom mais azulado, é um tom de tranquilidade, um tom de seriedade. Então, esse segundo momento que ele comenta é sobre a utilização do círculo cromático para fazer fotografias com cores análogas. O que é isso? São as cores que estão perto umas das outras. Então, se você olhar lá nesse círculo, você vai falar assim, eu vou pegar tal cor e a do lado tem essa cor. E a fotografia vai se tornar mais harmoniosa. Agora, outra coisa que você tem que reparar no círculo cromático são as cores análogas. São as cores mais próximas
dentro do círculo cromático, 2 ou 3 cores próximas. Quando você prioriza o uso de cores análogas na sua fotografia, você tem uma fotografia mais harmônica, uma fotografia mais equilibrada. Quando você trabalhar cores complementares, você vai utilizar no círculo as cores opostas. Ele dá o exemplo do azul e amarelo, que é um bom exemplo, e do vermelho e do verde. Veja só. Outra coisa importante de você reparar no círculo cromático é o que a gente chama de cores complementares. São as cores opostas dentro do círculo cromático. Por exemplo, o verde e o vermelho. Essas são cores que se complementam e quando você usa ambas na fotografia, elas geram um grande contraste, o maior contraste possível. Então, quando você põe, por exemplo, um elemento amarelo dentro de uma cena azulada, esse elemento vai brilhar. Você está usando o seu conhecimento sobre o círculo cromático, sobre as cores, para destacar um elemento dentro da sua fotografia. A mesma coisa quando você coloca um elemento vermelho dentro de uma cena verde. Esse contraste nos gera fotografias com grande vitalidade, com grande energia, com grande destaque para os elementos de cores contrárias. O exercício de pintar os quadros que a gente vai seguir agora leva em conta essa tendência a você buscar a tua personalidade, a você fazer uma fotografia que tem sua cara. Não quer dizer respeito à técnica, mas sim a como eu vejo o mundo. E esse outro fotógrafo, ele dá essa dica, ele reforça essa ideia de uma forma muito precisa. Quando eu vejo uma foto no meio de um monte de foto, eu sei que foi você que fez essa foto. Por que será que algumas pessoas conseguem isso? Eu também tenho vários amigos que quando eu olho para a foto deles, eu sei que a foto é deles. Pode ver no meio de 100 fotos, eu olho, não, essa foto é... Porque tem uma parada que é a tua personalidade, né? Tem como você colocar isso nas tuas fotos, isso na tua forma de ver as coisas em volta de você, tá? A gente vai partir sempre do princípio de que cada pessoa tem um gosto particular, cada pessoa tem um gosto único, certo? Que torna a gente único. Nenhum ser humano é igual ao outro, nenhum gosto de uma pessoa bate com todos os gostos de outra pessoa, sempre vai ter uma diferença, sempre vai ter um ponto de vista diferente. E isso é o que faz a coisa toda ser tão legal. Eu acho que não existe sensação melhor do que aquela que você sabe assim, essa fotografia é dele, é do fulano de tal. A gente estudou alguns fotógrafos como o Ansel Adams, por exemplo, que fotografa a natureza em preto e branco. Se eu olhar qualquer fotografia dele, eu vou saber que é dele. E isso é muito forte, isso é muito intenso. Se a gente conseguir desenvolver um padrão muito semelhante para a nossa personalidade, é fundamental. Essa aceitação, né, do seu próprio estilo, ela é muito importante. E existe essa coisa, né, de as pessoas verem a sua foto e saber que é sua e tudo mais. Como é que eu chego nisso? Fotografia, né, com a palavra fotografia, quer dizer escrever com a luz, certo? Digamos que se você pegar aí teu pai, tua mãe e teu irmão, e você, sei lá, pede para eles escreverem uma frase num papel, um em cima do outro assim, e que você não saiba a ordem.
Então lá, escreve, eu amo fotografia, os 3. Se quiserem fazer, façam. Você vai olhar para a letra das pessoas e você vai falar assim, esse é meu pai que escreveu, esse é minha mãe que escreveu, esse é meu irmão que escreveu, e você não vai errar. Eu tenho absoluta certeza que você não vai errar. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma particular de ver as letras e como é que ela coloca no papel e a velocidade e a amplitude, tudo muda. Depois de realizar a pintura colorida das 6 opções que a gente vai oferecer, que é escolha uma cor, seu estado de espírito, essas cores análogas, o contraste, a repetição, a gente vai desenvolver esse trabalho na prática, criando fotografias assemelhadas ao trabalho que você desenvolveu com um lápis de cor. Você conhece essa fotografia aqui. Essa imagem de autoria do fotógrafo Steve McCurry é uma das fotos mais famosas do século XX. Por quê? Por muitos motivos. Primeiro porque essa garota chamada Sharbagula é uma refugiada num campo de refugiados, então ela está numa situação de fragilidade. Além disso, ela tem um olhar extremamente profundo que toca na alma de quem está olhando essa fotografia. Mas esse olhar só nos toca de maneira tão contundente por conta do uso das cores que Steve McCurry fez nessa fotografia. Olha a cor do véu dela, vermelho. Olha a cor do fundo, verde. Olha a cor do olhar, verde. E também tem algumas roupas verdes, cores completamente contrastantes. Quando você tem esse olhar verde circulado pelo véu vermelho, o olhar se destaca ainda mais por conta do contraste do verde com o vermelho. Quando você olha o véu vermelho em contraste com o fundo verde, essa pessoa se destaca ainda mais. O retrato salta ainda mais para os nossos olhos por conta do contraste entre o vermelho e o verde, cores contrárias dentro do círculo cromático. E aproveitando que eu falei do Steve McCurry, ele é um dos meus fotógrafos favoritos, já falei sobre ele aqui no canal, inclusive. Vamos para o momento Inspire-se de hoje. O Steve McCurry é um gênio das cores, ele usa o círculo cromático como ninguém, ele usa as cores análogas, as cores complementares nas fotos dele como ninguém. As fotos de Steve McCurry são uma grande referência para mim, então aproveito para te mostrar aqui a obra em cor desse grande fotógrafo.